Atos capítulo 3 e verso 18. Quando nós meditamos no Evangelho, na história do Evangelho, na história de Deus e a revelação do Evangelho, toda a palavra de Deus, nós cada vez mais ficamos mais convictos do propósito e do plano redentor de Deus. Esse é um discurso de Pedro, o segundo discurso dele após a descida do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui em Atos 3:18: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos a uma palavra de oração? Amado Deus, Pai eterno, nós estamos aqui nesse momento, agradecidos pela Tua bondade, Senhor, em nos permitir tomarmos a Tua palavra, ministrarmos a Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque Tu nos dá essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de sermos redarguidos, corrigidos, exortados, animados, fortalecidos. E que cada coração, cada mente nessa noite seja profundamente tocado pela palavra. E nós venhamos sair daqui, Senhor, mais plenos, mais ricos de graça, mais ricos de conhecimento. Queridos Senhor, e mais desejosos da Tua presença, mais desejosos de uma vida de comunhão e intimidade com os céus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, a exposição de Pedro nesse texto, a sua pregação, o decorrer dela, ele vai mostrar algumas realidades bastante presentes com relação ao processo, ao plano, ao propósito de Deus em relação à humanidade. Ele vai mostrar nesse texto que, além de o Evangelho ser um cumprimento das promessas de um propósito que ele vem desde a eternidade, o Evangelho também abrange, queridos, um chamado a uma vida de profunda comunhão com Deus, que começa com arrependimento, com conversão, e um crescimento de comunhão e de intimidade com Deus. É interessante que Pedro ele vai dizer que Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca dos profetas, ou de todos os profetas. O que Pedro está dizendo é que o Evangelho ele não surge assim num momento em que havia escassez de alguma coisa. O Evangelho não vem simplesmente para tapar algum tipo de furo, algum tipo de falha que houve, não. O Evangelho, queridos irmãos, ele vem e ele é proclamado, ele é manifestado, ele é revelado diante dos homens, porque ele estava com Deus num propósito eterno de Deus para a redenção da humanidade. É interessante que Pedro ele vai dizer que todos os profetas eles falaram deste Evangelho. E esse Evangelho, queridos, ele vai começar desde Gênesis, pela boca do próprio Deus, quando Deus diz que a cabeça da serpente seria esmagada por aquele que descenderia da mulher, que era Cristo, e ele vai sendo anunciado, ele vai sendo proclamado, ele vai sendo profetizado, ele vai sendo, queridos irmãos, vaticinado por todos aqueles a quem Deus levanta para falarem a respeito dos propósitos posteriores de Deus com a humanidade. Talvez muitos deles não compreenderam o que estavam falando, provavelmente não compreendiam, porque Deus os usava e eles falavam a respeito desse Evangelho. E quando chega esse cumprimento, queridos irmãos, esse Evangelho se descortina
de uma forma tão gloriosa, tão sublime, ele vai ter a culminação no sacrifício de Cristo Jesus. Então, o que Pedro diz é que a proclamação desse evangelho, o modo como Deus escolhe para proclamar esse evangelho, ou para fazer com que o evangelho seja conhecido, queridos irmãos, é um cumprimento daquilo que Deus prometeu. Então, nós não estamos diante de uma mensagem, queridos, que ela nasce no coração de algum homem. Nós não estamos diante de uma mensagem que ela nasce na intelectualidade de alguém. Nós não estamos diante de uma mensagem que alguém pensa que a humanidade precisa alguma melhora, precisa algum conserto, não. Nós estamos diante de uma mensagem, diante da verdade revelada, que ela passa o que ela é e passa a ser no meio dos homens o cumprimento daquilo que Deus tinha em mente com relação a mim e a você. Então, quando você crê no Evangelho, quando você abraça o Evangelho, quando o Evangelho impacta a tua vida, quando o Evangelho chegou ao teu coração, quando o Evangelho iluminou a tua mente, ele está realmente fazendo aquilo que Deus tinha no seu propósito eterno de fazer. E ele cumpre-se no nosso meio. As promessas de Deus, elas nunca deixarão de ter o seu cumprimento. Quando Deus promete, quando Deus fala, quando Deus envia sua palavra, como disse Isaías, ela jamais há de tornar vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando proclamada, quando anunciada, ela tem um propósito definido. Quando a promessa de Deus, ela começa a ser, ela sai da boca de Deus, ela tem um objetivo a ser alcançado. E Pedro, no seu discurso, falando aos judeus na época, falando no templo, após todo esse milagre da cura do coxo, ele vai dizer a eles: olha o que está acontecendo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão contemplando nesse momento, é tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que está escrito a respeito de Cristo, a respeito do Messias, a respeito da mensagem, a respeito da verdade, a respeito daquilo que Deus tinha de propósito para conosco. E nós estamos hoje a 2000 anos distante da proclamação, do início da proclamação do Evangelho, e o Evangelho nunca perdeu a sua força, nunca perdeu a sua eficácia, nunca perdeu o seu tino, nunca perdeu a sua realidade. É por isso que todos os dias, ou todas as semanas, ou talvez 3, 4 vezes por semana, nós nos assentamos e começamos a meditar nessa palavra, a pensar nessa palavra, a ouvir essa palavra. E você nunca enjoa dessa palavra. Por quê? Porque ela é a promessa que sai da boca do próprio Deus e ela vem direto aos nossos corações. Stott dizia que o Evangelho, queridos irmãos, é a mensagem de Deus a um mundo caído que precisa de redenção. É por isso que quando nós ouvimos o Evangelho, alguma coisa acontece em nós. É por isso que Pedro vai dizer ao coxo: olha, eu não tenho nada para te dar, não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho alguma coisa que possa te ajudar nas migalhas que você tem, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Cristo, eu tenho a mensagem de Cristo, eu tenho o poder de Cristo para te dizer, não somente te levanta e anda, mas você viva a partir de hoje uma verdade, você viva a partir de hoje uma vida que tu nunca viveu, nunca experimentou. Então Pedro diz: olha, o Evangelho é o cumprimento de Deus. Quando você começa a pensar sobre as mensagens que existem no mundo, sobre as religiões que existem no mundo, sobre as filosofias, sobre as ideologias que existem no mundo, você vai ver que parece que elas sempre têm algo que é bom, mas chega um ponto, queridos irmãos, que elas não conseguem ir mais adiante. Porque não conseguem falar aquilo que o homem precisa ouvir para a sua redenção. E quando Pedro proclama o Evangelho, quando ele diz que é o cumprimento de Deus, ele está dizendo que Deus cuidou muito bem daquilo que ele planejou, para que chegasse ao nosso alcance da forma como ele planejou, e para que viesse ao nosso encontro, porque a graça é Deus vindo ao nosso encontro, viesse ao nosso encontro de forma que nós pudéssemos ser profundamente transformados.
É interessante, queridos, que Paulo vai dizer aos Gálatas: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aos Romanos ele diz que Cristo veio sob a lei, porém agora ele vem, queridos irmãos, quando ele surge profetizado pela lei e pelos profetas, ele surge por meio da graça. Então, quando você crê na palavra de Deus, saiba que você não está crendo em algo simples, trivial, algo que outros já inventaram e não deu certo, não. Você está diante de uma palavra que é a verdade. Quando Paulo fala na plenitude dos tempos, ele vai falar sobre cultura, política, economia, tudo o que havia. Quer dizer, Deus prepara todas as coisas de forma que quando chega o tempo de Cristo nascer, está tudo pronto para receber aquele que veio, para que se cumprisse a promessa que Deus tinha já desde antes da fundação do mundo. Em outro texto, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso mostra, queridos irmãos, o propósito de Deus em de nos tirar do mundo de pecado, de uma prática ativa de pecado, mortos espiritualmente. É por isso que ele manifesta o Cristo Messias. É por isso que ele manifesta aquele que poderia nos redimir de toda a depravação e de todo o pecado. Quando você senta nesses bancos, você não está diante de um discurso qualquer, nós estamos diante de uma palavra que é viva, que é eficaz, que é verdade, que provém do próprio Deus, que vem do trono de Deus, que vem do propósito do coração de Deus. Então você pode vir e você pode se alimentar e você pode sair e pode dizer, eu creio numa verdade profunda, e que não é uma verdade entre tantas, mas é a verdade. Por quê? Porque ela vem do próprio Deus e ela tem o seu cumprimento. Isso incomoda o mundo, queridos, porque a mensagem de Deus é exclusivista ou é exclusiva. A mensagem de Deus é única. Nenhuma religião, queridos, humana, conseguirá pregar a mensagem de Deus, porque ela vem de encontro às nossas pecaminosidades e à nossa necessidade de redenção. Isso incomoda a geração de hoje, porque quando você fala numa salvação exclusivamente em Cristo, isso não é concebível à geração de hoje. Mas é em Cristo que se cumpre todo o propósito de Deus, o propósito salvífico de Deus. É em Cristo, queridos irmãos, que se cumpre tudo aquilo que Deus falou através dos profetas. Através de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Davi, através do próprio Jó, quando ele disse que o Redentor dele vivia, através dos profetas menores, maiores, através dos salmos messiânicos. Tudo isso, toda essa gama de revelação de Deus pela palavra escrita, que Deus se revela, que Deus mostra aos seus profetas, aos seus servos, ela vai culminar em Cristo Jesus. Por isso que Pedro faz esse discurso inflamado, ele vai dizer, olha o que acontece. O que está acontecendo é o cumprimento de Deus. É uma promessa de Deus que se cumpre. E Cristo vem exatamente, queridos, para quê? Para redimir o homem dos seus pecados. Paulo vai dizer em Romanos 5:7, dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez, alguém se anime a morrer por quem é bom, mas dificilmente alguém vai querer dar a vida por alguém que a gente diria assim, não vale nada, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos perdidos. Mas no verso 8 Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Veja que Cristo não vem para alguém que está melhorando de vida. Cristo não vem para alguém que está sendo recuperado. Cristo vem para aqueles que são realmente pecadores. E aí não escapa ninguém, porque todos estão encerrados debaixo do pecado. Davi já dizia, não há nenhum justo sequer. Todos estão debaixo do pecado. Hoje nós tivemos um velório, um rapaz novo que faleceu, 42 anos. E todos diziam que ele era um cara muito bom. Um cara excelente, um cara que não teve inimigos. Um rapaz que teve uma vida tranquila. Um rapaz que teve uma vida sem inimizades, sem problemas maiores. A gente sempre procura achar o nosso lado bom. A gente sempre procura ter uma justiça própria, algo que possa dizer que a gente é bom e que a gente não merece certas coisas. Às vezes um dos grandes questionamentos nossos é que a gente pensa assim, eu sou tão bom, tão reto, e por que me acontecem coisas que são infortúnios da vida? Mas Paulo vai dizer que nós estamos debaixo do pecado, Deus encerrou para com todos usar da sua graça. E a promessa, o cumprimento de Deus, queridos, essa promessa de um Salvador, de Cristo vir, essa promessa de uma redenção, é uma promessa que vem para todos aqueles que estão debaixo do pecado. Em seguida, queridos, Pedro vai dizer que esse Cristo deveria padecer. Ele não veio simplesmente para viver uma vida e pregar alguma mensagem, não. Ele veio exatamente para quê? Para padecer pelos nossos pecados. Quando você olha toda a gama de sacrifícios, tanto de oferta quanto para pecado, quanto sacrifícios de adoração no Velho Testamento, quando você olha toda aquela gama de sacrifício revelada em Levítico, e que hoje você não precisa mais fazer tudo aquilo, é porque Cristo já veio e em Cristo se cumpriu tudo isso. É porque tudo que a gente faz hoje, a gente faz em nome de Cristo. É porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa redenção, toda a nossa salvação, toda a nossa obra de arrependimento em nós, ela está centrada onde? Na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Pedro vai dizer que ele veio para quê? Ele veio para padecer, para sofrer, para se render pelos nossos pecados, para nos redimir da nossa condição pecaminosa, para nos tirar, queridos, de um estado de inimizade com Deus e nos colocar numa posição de amigos de Deus. Esse dia eu ministrava a lição número 1 a número 2 do discipulado, que tratava sobre salvação, a necessidade de salvação, o pecado e porquê. Enquanto nós conversávamos, nós ministrávamos a lição, a irmã dizia assim, mas pastor, mas é tudo isso mesmo? A queda, o pecado, a condição é toda essa mesma? Eu disse, é toda essa. E ela parece que ficava apavorada à medida que se ministrava, porque ela começava a ver o que a Escritura diz a respeito disso, como nós éramos, o que o pecado nos tornou. E como Cristo, Ele pode nos resgatar dessa condição, Ele nos resgata dessa condição. Ela saiu da aula e disse, pastor, eu vou verificar todos esses versículos. Eu fiquei como que apavorada diante disso. Até pela própria condição de história de vida dela. Mas Cristo veio, queridos, e Ele veio exatamente para padecer. João vai registrar o texto em 12:27, que ele diz, agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele pergunta. Mas para isto vim a esta hora.
Então veja que Cristo não vem, queridos irmãos, simplesmente para passar pela terra. Ele vem com um propósito específico, ele vem como cumprimento de uma promessa, e ele tem que dar, queridos irmãos, ele tem que dar a finalização a todo esse cumprimento que vai se cumprir na cruz. É por isso que há uma batalha muito grande para que Cristo não vá até a cruz. O diabo procura impedi-lo na tentação, procura obstruir o caminho. Pedro diz que ele iria para a cruz, mas Cristo não iria. Quer dizer, é um impedimento muito grande. Por quê? Porque havia necessidade, querido, de ele ter o seu corpo moído e o seu sangue vertido para a remissão dos pecados. Para que nós pudéssemos ter vida hoje. E o escritor aos Hebreus vai dizer, porque isto ele fez uma vez por todas. É por isso que hoje você não traz um cordeirinho, nós não trazemos uma ovelha, nós não trazemos nada na igreja para que seja sacrificado, para que tenha um altar por isso. Por quê? Porque Cristo, ele foi sacrificado de uma vez por todas, nele se cumpre toda essa promessa. A promessa de Deus, ela é ampla, queridos. Ao mesmo tempo que ela é ampla, ela é fácil de entender. Por quê? Porque você vê em Cristo toda a plenitude de Deus, o cumprimento do propósito de Deus. E ele vai cumprir tudo isso quando diz que ele ofereceu-se a si mesmo. Cristo não é forçado a ir à cruz. Cristo não é forçado a suportar a hora da provação, a hora do Gólgota, a hora do Getsêmani. Ele vai voluntariamente. Ele se oferece a si mesmo. Ele diz, a minha vida eu dou e a tomo de volta. Por quê? Porque ele se oferece como sacrifício voluntário. E ele se torna na cruz o substituto de mim e de você. Ele vai dizer, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas de mim mesmo eu a dou. Quer dizer, Cristo se doa plenamente. Você não vai achar em religião nada disso, queridos. Nem Baal, nem Júpiter, nem Diana, nem Astarote. Não houve Deus nenhum que se desse em sacrifício para redimir os pecadores. Isso é uma mensagem evangélica, uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus. Deus se dá, Deus se faz homem e se dá. Agora Pedro vai dizer por que que Cristo padece, por que há um cumprimento dessa promessa. Aí ele diz, mas Deus cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aí ele diz, portanto, diante dessa realidade, desse cumprimento, dessa revelação, ele vai mostrar uma atitude humana que se volta para Deus e ele diz, portanto, arrependam-se. A mensagem do arrependimento ela é exclusivamente evangélica, você não vai achar nisso em outra religião. Espiritismo é reencarnacionismo, budismo é nirvana, Seixonoye nega o pecado. Filosofias mostram o lado bom do homem, quer dizer, você tem alguma coisa boa, você não precisa estar se incomodando com algumas coisas erradas que você tem. A mensagem do arrependimento ela é exclusivamente evangélica, ela é exclusivamente a revelação de Deus. Você não vai achar em outro lugar. É por isso, queridos irmãos, que tanto João Batista quanto Cristo, João Batista o precursor, vai anunciando Cristo, tanto João quanto Cristo, eles vão começar a sua pregação pela pregação do arrependimento. Aí Pedro vai dizer a eles, arrependam-se. Quer dizer, diante de toda essa revelação, diante de toda essa verdade revelada, diante do cumprimento dessa promessa, é como se ele perguntasse, o que você vai fazer diante disso agora? Então ele aconselha, arrependam-se. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é uma desculpa superficial. Arrependimento é muito mais profundo que isso. Arrependimento arranca de nós toda ação do pecado.
Quando nós nos arrependemos, quando nós sentimos a necessidade mesmo de um abandono daquilo que é errado, de um divórcio, de uma vida sem Deus. Então Pedro vai dizer: o que vocês vão fazer agora? Arrependam-se. E essa mensagem, queridos irmãos, ela ressoa até os nossos dias. Agora Pedro vai dizer: será que vale a pena só o arrependimento? Não, arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Tem um rapaz muito conhecido meu, que a gente há tempo lida com ele, para ver se ele muda atitude, para ver se ele toma decisões diferentes. A gente já disse: meu amigo, você sempre toma a mesma decisão, você sempre reconhece os teus erros, mas você sempre continua no mesmo caminho. Tem gente que chega e ela tem aquele senso de arrependimento, aquele entendimento de que os seus erros estão patentes, que os seus erros estão revelados, estão claros diante de si, mas ele não toma uma atitude de mudar de direção. Por isso que Pedro vai dizer: arrependam-se e se convertam. Quer dizer, mude a direção. Muda-se o jeito, muda-se o caminho. Não adianta querer caminhar em arrependimento, mas fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, andando pelo mesmo caminho. É preciso que se tenha uma nova direção, um novo caminho para ir. E esse novo caminho é Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu aliviarei vocês. Agora vocês têm que aprender, vocês têm que tomar o meu jugo. O jugo de Cristo é o ensinamento dele, é a palavra dele. É a palavra dele que vai nos mudando, e ele vai dizer em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é, queridos irmãos, algo estanque, isso é um processo que vai por toda a existência. À medida que você conhece a verdade, à medida que você é ministrado, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, coisas vão sendo mudadas, atitudes vão sendo mudadas, grilhões vão caindo, coisas que te prendem e que te fazem escravo, elas vão sendo eliminadas e você vai sendo liberto. E Pedro vai dizer: então arrependam-se, mas convertam-se. Tomem caminhos diferentes. Tome uma atitude diferente daquilo que você tomou até hoje diante de Deus. Amém, queridos? Então Cristo vai morrer para quê? Para que as pessoas, para a redenção dos pecadores. Diante da morte de Cristo, há uma tomada de decisão, de arrependimento, de conversão. Essa obra do arrependimento, essa obra da conversão em nossa vida, uma obra do Espírito Santo, ela vai nos abrir, queridos, para um viver totalmente diferente do que se vivia até então. É por isso que quando Jesus chega com a mensagem do Evangelho, com a palavra, com a pregação dele, as pessoas ficam admiradas, porque a pregação dele tocava-lhes o coração deles. É um chamamento a uma nova vida, é um chamamento a uma novidade de vida. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5,17, que depois de que nós fomos redimidos por Cristo, depois que nós nascemos de novo, tudo se fez novo. O Evangelho não é, queridos, algo que veio para nos melhorar um pouquinho, mas ele veio para transformar a nossa natureza. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que nós somos nascidos de Cristo. Somos criaturas totalmente novas. Por mais que a natureza pecaminosa, ela permaneça em nós enquanto ainda nós estivermos nesse mundo, mas ela está, queridos irmãos, ela está submissa, tem que estar quieta, porque o princípio da vida muda. Não se vive mais segundo o princípio do pecado, mudou-se o caminho, mudou-se tudo, e se vive pelo princípio do Espírito, por isso que a inclinação do Espírito é vida.
E Jesus diz que as suas palavras são espírito e vida. Elas balançam, elas produzem, elas nos estremecem, ela faz acontecer alguma coisa dentro de nós. Provavelmente você é testemunho, você próprio tenha tido essa experiência de que quando você veio na igreja a primeira vez, ou alguém disse que veio, ou alguém disse que veio na igreja seguido, ainda não decidiu, ainda não entendeu a graça, mas ele disse que quando a palavra é pregada, quando a mensagem é anunciada, ele sente algo no seu coração. Isso nada mais é do que o Evangelho. Alguns anos atrás, levei um amigo meu para a igreja. Carla começou a evangelizar ele, depois nós levamos ele na igreja, ele foi na igreja, o dia que ele foi na igreja, ele estava bêbado. Levemente tonto, mas estava. Ele jogava futebol, jogava em times da cidade. E ele veio, sentou, eu sentei no ponto do banco, ele sentou à minha direita. E ele disse, eu queria sair daquele culto. Depois ele me contou, eu queria sair, eu queria saltar fora, eu não conseguia. E ele disse, quando aquele homem começou a pregar, ele disse, você contou a minha vida para ele? Eu disse, eu não contei tua vida para ele, nem sabia que ele ia pregar. Ele disse, mas ele falou toda a minha vida. Amados, quando a palavra, quando o Evangelho, quando a profecia é proclamada, como disse Paulo em 1 Coríntios 14, ela faz os nossos corações estremecerem. É por isso que depois de que se ouve o Evangelho, de que se vive o Evangelho, você não consegue viver mais tranquilamente longe do Evangelho. Porque o Evangelho é vida. O Evangelho faz estremecer as nossas bases. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, vos convertestes dos ídolos a Deus. Quer dizer, vocês estavam cozindo na direção dos ídolos, vocês se converteram a Deus. Agora, toda a pregação, toda a teologia, amados, ela tem uma praticidade. Aí Paulo diz, vocês se converteram dos ídolos a Deus para quê? Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Ele está dizendo exatamente isso. Quando vocês viviam antes, vocês não estavam servindo a Deus verdadeiro. O Deus de vocês não era vivo. Mas agora vocês se converteram dos ídolos. Para quê? Para servir ao único Deus verdadeiro, ao único Deus vivo. Então, amado, não leve o Evangelho por algo que simplesmente trivial. O Evangelho é algo sério. O Evangelho é algo esplêndido, profundo. Ele é novo todo dia. O Evangelho não envelhece. Mudam-se culturas, mudam-se povos, mudam-se jeitos de pensar, jeitos de trejeitos de adorar, de outras coisas, mas o Evangelho continua o mesmo. A mensagem, a doutrina cristã, ela nunca terá mudança. A promessa de Deus, a salvação em Cristo, ela sempre será essa, queridos. Mas daí Pedro vai dizer assim, olha, de sorte que venham tempos de refrigério. É interessante que a caminhada com Cristo, amados, ela começa, vamos dizer assim, por um aspecto de arrependimento. Paulo disse que a palavra, que a pregação, ela produz um arrependimento segundo Deus. Por quê? Porque o homem entende que está distante de Deus. E isso causa no homem uma certa tristeza. Mas Paulo vai dizer que o arrependimento segundo Deus produz vida. Você não vai viver uma vida toda triste, não. Aquilo que o Evangelho revelou em nós, em nossos corações, da nossa revolta contra Deus, da nossa rebelião contra Deus, isso produz em nós, isso causa em nós uma tristeza quando o Evangelho revela isso.
Mas Paulo diz que esse arrependimento, essa tristeza segundo Deus produz arrependimento, e o arrependimento, ele vem para nos trazer uma nova vida, essa conversão. E Pedro vai dizer para que venha tempos de refrigério. Aí é interessante notarmos, queridos, que entre a primeira pregação de Pedro, após o Pentecostes, na primeira pregação ele traz um histórico a respeito de todo o plano de Deus, inclusive do derramamento do Espírito Santo. Na segunda pregação, queridos irmãos, ele vai mostrar que o Evangelho, ele nos faz viver uma novidade total de vida. O coxo que está na porta, quando ele entra no templo, ele não entra mais coxo. Não é possível mais você, depois de conhecer a Cristo, continuar com migalhas. Não é possível mais, depois de conhecer a Cristo, a gente não ter alegria, a gente não saltitar de alegria, a gente não rejubilar, a gente não ter, queridos irmãos, aquele prazer de se viver. Então, quando o coxo é curado, quando o coxo entra no templo saltando de alegria, e Pedro aproveita a oportunidade para mostrar a realidade da promessa, do cumprimento da realidade do Evangelho, ele está dizendo que nós, queridos irmãos, quando o Evangelho nos alcança, quando a palavra de Deus nos alcança, essa palavra produz em nós vida, alegria, plenitude, gozo. Às vezes eu fico incomodado, a gente que dirige igreja, né, pastor? Pastor Aguiar, pastor Jaisso, que ministra, que estuda, que está ministrando sempre. A gente às vezes encontra, parece que crentes cabisbaixo. Pergunta para eles muitas vezes, como é que está, irmão? Nas mãos de Deus, parece que nas mãos de Deus é puro espinho. Só que o Evangelho, queridos irmãos, ele nos abre uma fonte. Ele já disse para a mulher samaritana: olha, a água que eu te der produzirá em você, trará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu não sei como é que você tem vivido essa obra do arrependimento e da conversão na tua vida, mas o Evangelho é alegria. Você pode dizer, pastor, mas há tantas dificuldades, tanta luta. Claro que é, e quem que não tem? Só que em Cristo, nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Nós temos uma vida, queridos irmãos, em Cristo, que ela é plena, que ela é efusiva, queridos irmãos, que ela jorra realmente. Então Pedro está dizendo, olha, há refrigério, há alegria, há vida abundante. Jesus não veio para nos dar uma vida melhorada, mais ou menos como tínhamos antes, não. Ele veio para nos dar uma vida abundante, uma vida plena. E a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, o poder do Espírito Santo. Pastor Aguiar diz aqui que Deus nos chamou para nós vivermos uma plenitude, e nós estamos caminhando, queridos irmãos, cada vez mais para uma plenitude maior. À medida que o céu se aproxima, à medida que o gozo da eternidade se abre, à medida, queridos irmãos, que o tempo passa, nós estamos caminhando mais perto de quê? De viver toda essa plenitude de Cristo. Eu não sei como que você tem caminhado, o que você tem pensado a respeito de tudo isso, da promessa de Deus, da obra do arrependimento, da conversão em nossas vidas e da tua caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo é profundamente, queridos irmãos, renovadora, transformadora. A Bíblia fala de glória em glória. Jesus disse, queridos irmãos, que nós teríamos tribulações, mas Ele estaria conosco. O mundo está vencido por Ele, nós estamos caminhando debaixo da vitória dEle. Talvez algumas circunstâncias que se vive hoje tenham causado em você algum tipo de tristeza, de agonia, de peso. Mas saiba que o Senhor tem refrigério para você. Nós vivemos um mundo que está tenso, queridos. Vivemos há 1 ano e meio, há 1 ano e pouco, debaixo de uma tensão grande. Covid,
isolamento, confusões políticas, brigas. O mundo está tenso, parece que há um toque para que a coisa arrebente, mas, queridos, há um refrigério de Cristo que nos mantém alegres, firmes. Há um viver segundo o Espírito, queridos irmãos, que ninguém pode estancar de nós. Há uma fonte que nós podemos viver plenamente ela, e ninguém pode estancar de nós. Nós precisamos viver a alegria dessa fonte. O refrigério de Deus. Aí me faz lembrar que Jesus disse que Ele era a água da vida e o pão da vida. Ele é o alimento que nos mantém em pé, Ele é a água que nos dessedenta. Nada substitui Cristo, não há nada, queridos. Jó, em sua relação com Deus, quando ele perde tudo aquilo que é físico, quando ele se vê, queridos, totalmente, vamos dizer assim, prostrado, ele diz: olha, eu perdi tudo, mas eu nada tinha, mas eu tenho ainda tudo que é Deus, é dele que eu vivo. É por isso que ele tem respostas tão precisas diante daqueles que vieram e questionaram a sua vida. Viva a alegria e o refrigério do Evangelho. Viva a plenitude desse Evangelho. Se nós olharmos, amados, para os apóstolos e tantos outros que viveram depois deles, nós vamos ver que nos momentos mais graves da sua vida, eles nunca perderam o gozo do Espírito. Paulo escreve aos Filipenses: olha, regozijai-vos sempre. Ele está na prisão. Por mais que houveram momentos em que ele se sente pesado, ele diz: eu quase desesperei da vida, ele escreve em Atos. Devido às tribulações, dificuldades, mas nunca se perdeu o refrigério da graça, o refrigério da palavra, o refrigério do Espírito Santo. Viva essa realidade na sua plenitude. Viva essa realidade, queridos, dessa promessa de Deus, que ela se cumpriu em Cristo, mas ela continua, parece que se cumprindo em nós todos os dias, porque nós vivemos essa vida todos os dias. Paulo diz que morre para o mundo, que morre para o pecado, que morre para a depravação, e ele passa a viver Cristo. Ele passa a viver a plenitude de Cristo, a vida totalmente em Cristo. Esse algo, queridos irmãos, que não achamos em lugar nenhum no mundo, nós achamos somente na mensagem, na profecia bíblica, na palavra, na promessa de Deus. Que Deus possa nos ajudar a vivermos essa plenitude do Evangelho. Que Deus possa nos ajudar a vivermos, queridos, essa alegria profunda do Evangelho. Porque já houve arrependimento, já houve conversão, já houve mudança de vida, já houve mudança de princípio, já houve mudança de propósito. Nós estamos vivendo segundo o propósito de Deus. Que Deus possa trazer sobre a tua vida renovo, possa trazer sobre a tua vida esse refrigério constantemente. O refrigério da graça, o refrigério da verdade, o refrigério da palavra de Deus. E você possa viver a autenticidade do Evangelho em sua plenitude.